Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Hoje tenho a honra de receber neste meu espaço de transformação e descoberta uma convidada verdadeiramente extraordinária. Maria Gurjão Henriques é psicóloga, escritora, terapeuta e facilitadora de consciência sistémica. Dedica-se há mais de 2 décadas à transformação pessoal e espiritualidade, ajudando milhares de pessoas a encontrar o seu propósito e a curar as feridas emocionais e ancestrais. Maria é ainda palestrante e desenvolve cursos que são verdadeiros convites à harmonia e a uma vida com mais amor. Olá, Maria. Olá, estás bem? Que Obrigada. bom estar aqui contigo mesmo, estou super contente. Isto já era para ter acontecido antes, mas ainda bem que não, porque agora estamos na televisão e é muito bom saber que vou poder passar a tua mensagem a ainda mais pessoas, por isso estou mesmo muito grata de estares aqui hoje. Também eu, muito grata e muito feliz com este podcast e com a sensibilidade da SIC Mulher de abraçar estes temas que são tão importantes para as mulheres e para os homens também. É verdade, e para os homens, e vamos falar sobre os homens um bocadinho mais à frente, porque vou falar também sobre um evento que eu assisti agora há pouco tempo, mas vamos deixar isso assim um bocadinho mais para a frente. Então, tenho aqui o teu livro, O Despertar da Consciência, que já vai na 5ª edição, que é incrível. Isto significa muito, quer dizer que as pessoas estão mesmo muito à procura destes temas. Quando e como é que se deu o teu próprio despertar da consciência? Há muito tempo. Portanto, eu estou nas constelações há 20 anos. Antes das constelações, passei pela astrologia, fui astróloga durante uns anos, estudei astrologia há anos. Eu acho que o despertar da minha consciência deu-se quando eu perdi um filho entre a minha filha mais velha e a minha filha mais nova. E houve ali entrei na noite escura da alma, entrei ali num processo muito, muito forte, muito profundo. E senti que tinha que dar uma volta na minha vida. Depois ainda nasceu a minha filha mais nova. Mas perdeste um filho durante a gravidez, durante a gestação. Mas as circunstâncias acabaram por tornar a situação também um bocadinho violenta. E era aquilo que eu precisava, era aquilo que a minha alma atraiu e era aquilo que eu precisava de olhar e de passar. E a verdade é que eu senti que a partir daqui ainda não tinha 30 anos, que é exatamente a crise dos 29, que começa aos 27, e comecei a sentir que... Isso está estudado? Sim, em termos astrológicos, completamente. Ok. É. Porque eu identifico-me imenso com isso, não é? Sim. Que aos 27, aliás, aos 27 foi quando eu tive pela primeira vez um ataque de pânico em palco. Mas a minha maior mudança foi mais aos 29 e comecei a fazer psicoterapia mais a séria aos 30 anos e foi um momento, de facto, um ponto de viragem muito, muito importante na minha vida, por isso identifico-me imenso com aquilo que estás a dizer. Nós vivemos por ciclos e os ciclos da consciência sistémica também têm muito que ver com os ciclos da própria vida. Nós temos 28 anos do ciclo de aprendizagem, 28 anos do ciclo da construção, 28 anos do ciclo da realização e 28 anos do ciclo da doação. Eu estou à porta da entrada do ciclo de realização e sinto completamente que tudo aquilo que eu estou a fazer neste momento já vem de outro lugar. Eu vou fazer agora 53 anos, portanto já vem de outro lugar. É como se eu precisasse de fazer as coisas a partir de um lugar de realização e não de construção ou de afirmação. E tu notas imenso isso, é como se o teu corpo inteiro entrasse noutro nível de consciência ou de vibração ou de vontade e que tu não te permitisses fazer as coisas a partir de um lugar porque sim. Isto tem a ver com os ciclos, são sempre assim tão matemáticos, ou achas que tem a ver com a própria evolução pessoal e espiritual de cada pessoa? Os ciclos, tu tens os ciclos astrológicos, a Lua demora 27 anos a dar a volta toda ao zodíaco como Lua progredida. O que é que isto quer dizer? Que aos 27 anos tu tens a Lua no mesmo sítio onde tinhas quando nasceste. Portanto, a partir daqui tu vais repetir as mesmas histórias emocionais todas, desde o teu nascimento até à idade dos 27, por isso é que os 27 são tão importantes, porque de repente tu começas a repetir a volta ao carrossel, ou seja, todas as experiências emocionais que tu vais atrair para ti. Depois, aos 29 anos e meio, tens o primeiro ciclo de Saturno, ou seja, a Lua faz o advento emocional do que vem a ser
a grande crise dos 29,5, que é: eu já não sei o que é que eu quero, estas ferramentas não me servem, ainda não sei com que ferramentas é que me vou agarrar, mas sei que preciso de fazer uma coisa diferente. Não, estás a dizer isso, estou-me a lembrar porque há imensos artistas, cantores e celebridades que tiraram a vida aos 27 anos. Sim. Exatamente. Que aconteceu, sei lá, agora estou a pensar no Kurt Cobain, na Amy Winehouse. Sim. Não sei se o Jim Morrison também, não sei se eram 27 que ele tinha, mas quer dizer, há assim uma série de artistas. Porque é uma idade muito forte do ponto de vista emocional e é uma idade onde tu, em termos de alma, tens concluído toda a aprendizagem, ou seja, todas as propostas emocionais, e podes entrar num processo interno tão forte que questionas tudo. E portanto, mas essas pessoas e essas pessoas que são conhecidas e que têm esse tipo de perfil ou de vidas, acabam também por serem muitas vezes possuídas por um arquétipo. Ou seja, vivem uma personagem que já não é ele, que já não são eles, já estão presos na redoma de um script coletivo e acabam por... Eu acho que ser ator hoje em dia, e muito conhecido, é um grande desafio, porque a pessoa pode ser possuída pelo arquétipo da imagem interna que acredita que toma para a sua própria vida. Eu acho que estou bem, Maria. Não, tu estás ótima. Eu acho que estou bem. Estás bem, até porque estás a fazer este trabalho. Acho que estou a lidar bem com este desafio de ser atriz, pronto. E já passei os 27, portanto acho que dei volta. Eu estava a dizer que me identifico, que senti ali uma mudança de ciclo. Então tu sentes que foi nessa altura que tiveste esse despertar de consciência? Sim, tive esse despertar de consciência, embora desde miúda que me lembro de estar sempre... Eu lembro-me com 4 anos de tentar perceber porque é que a Lua não tinha sempre o mesmo tamanho. Tinha 4 anos, eu lembro desta memória como se fosse hoje. Eu ia de carro para a França, sempre em pé. Nós vivíamos em França e então fazíamos muitas vezes Portugal, França de carro. Nessa altura era tudo feito de carro. E eu ia sempre em pé, olhar para o céu e para as nuvens e para a Lua, e consciente de como é que a Lua muda de tamanho. E pedir para me explicarem porque é que a Lua não tinha sempre o mesmo tamanho. Ou seja, eu lembro de olhar para as sombras e de perceber quando andava sempre a olhar para as sombras, para perceber porque é que as sombras se moviam, porque é que às vezes a minha sombra era maior e era menor. Eu tinha 4, 5 anos e eu lembro-me disto como se fosse hoje. Portanto, há assim algumas memórias minhas muito fortes de uma noção de consciência dentro de um corpo de criança que me chamava para outras coisas. Claro, depois tive uma infância normal, não é? Mas lembro de assim ter uns flashes muito fortes de consciência quando era miúda. E o que é a consciência sistémica? O que é a consciência sistémica? É nós termos noção e sermos conhecedores de que biologicamente nós recebemos a primeira célula do corpo, onde nós precisamos de um corpo, não é? E nós recebemos biologicamente a primeira célula da nossa mãe e do nosso pai, 50% de cada um, que também por sua vez trazem 25% de cada um dos avós, e portanto toda a gente sabe o que é a herança genética. A herança genética é conhecida pela medicina, não tem problema nenhum, toda a gente entende isto muito bem, mas nós também recebemos a herança epigenética. Então o que é a nossa consciência sistémica? É sermos conscientes que tudo o que faz parte da nossa vida, na sociedade, no país, nos continentes, impacta em nós. E um bom exemplo disso foi a crise do setor imobiliário, que criou uma crise no mundo inteiro, que foi o Covid, que através de um vírus que começa na China para o mundo inteiro, ou seja, houve uma determinada altura que eu comecei a ouvir nos telejornais porque estamos numa crise sistémica e eu, uau, finalmente estamos a chegar a uma noção de consciência do impacto que todos temos uns sobre os outros, porque nós não estamos isolados no mundo. Então, dentro de mim existem os meus pais, existem os meus avós, mas não é só os meus pais e os meus avós e todos os que estão antes. Existem as memórias, os segredos, os silêncios, as alegrias, os sonhos realizados, os sonhos não vividos, tudo aquilo que tem a ver com destinos dos meus antepassados que viveram e que ficaram presos na memória do próprio clã. Então tu tens a tua alma, mas também tens a alma da família. E tens a alma de Portugal. E tens a alma da Europa. A alma cultural também. A alma cultural. Ou seja, como é que nós explicamos isto? Se todos virmos um jogo de futebol e ouvirmos o hino de Portugal, quem é português, mesmo que não goste de futebol, é impactado com o hino.
Ou seja, tem a ver com a nossa alma, tem a ver com a nossa consciência coletiva. Se houver alguém de fora de um país estrangeiro que vem e diz mal dos portugueses, nós somos capazes de reagir. Mas se nós as duas, em conversa, acabamos por dizer mal da cultura de Portugal, não se passa nada connosco, porque eu sei que tu tens legitimidade para falar disso e eu também. Porque somos as duas portuguesas, ou seja, mas se vier alguém de fora e o disser, nós vamos reagir. Isto tem a ver com lealdades inconscientes, ou seja, com o impacto sistémico e com o grupo de referência e grupo de pertença ao qual nós estamos emprenhados dentro de nós e dentro das nossas células, que vão influenciar e que vão determinar a tua noção de pertença. Exato, a questão da pertença, imagina, para quem não sabe, por exemplo, a quem é adotado, ou agora assim, estas futuras gerações, temos muitas gerações de filhos de dadores, portanto, que não sabem exatamente quem são os pais. Qual é o impacto disso, Enorme, sistemicamente? É enorme. É como se a alma daquela criança estivesse sempre à procura dos pais. Porque ela tem dentro dela as histórias, ela tem dentro dela as memórias genéticas e epigenéticas. E, portanto, às vezes pode acontecer a criança ter um determinado comportamento que os pais adotivos não compreendem, mas que tem a ver com comportamentos que a mãe ou o pai tinham na idade em que ela tem. O que é epigenética? Imagina que tu estás ligada a uma determinada avó e não acontece nada. Tu até podes nem ter conhecido esta avó, não tem importância absolutamente nenhuma. Biologicamente ela está dentro de ti. E quando tu bates a idade que a tua avó tinha, quando tem um determinado trauma ou aconteceu uma determinada coisa, de repente começas a ter Imagina que a tua avó ficou viúva com 4 filhos. Estou a contar uma história verdadeira. A tua avó ficou viúva com 4 filhos, com 41 anos. Tu estás com 40 anos e começas a ficar nervosa, a achar que vais ficar com os filhos na mão, sozinha, ou que o teu marido que vai-lhe acontecer algum acidente, e começas a ter o medo do acidente dele, e não percebes de onde é que isso vem. Ou seja, biologicamente tu ativaste, é como se abrisse uma porta epigenética, és 25% da tua avó, mas a partir do momento em que tu abres aquela porta, transformas-te em 100% da tua avó. Ou seja, aquele conteúdo vem à tona e ele vem do inconsciente e move as tuas motivações sem que tu te apercebas de onde é que isso vem, nem sequer tens consciência de que isto está ligado a ela. E se tu souberes, podes transformar essa história, podes quebrar esse padrão? Ressignificar, totalmente. Esse é o meu trabalho. Então, explica-me. Isto é consciência sistémica e constelações familiares é a mesma coisa? As constelações familiares é uma ferramenta da consciência sistémica, ou seja, aquilo que eu fui sentindo ao longo do tempo é que nem toda a gente precisa de fazer constelações familiares. Nem toda a gente precisa de ter uma experiência de constelações familiares, mas temos a nossa consciência sistémica em relação à forma como nós estamos todos interligados uns aos outros, já dá um grande salto de compreensão da vida que tens, da profissão que tens, do tipo de padrões que tu carregas, do tipo de dores e medos e angústias e receios que tu tens. Portanto, todos nós somos movidos por uma carga inconsciente que representa, e a psicologia explica isto, que representa 97% daquilo que tu és. Portanto, 97% do que nós somos está debaixo d'água. Debaixo d'água é o quê? A água são emoções. Ou seja, está congelado. Agora, se eu te disser assim, Vera, mergulha naquele iceberg. Tu dizes, ok, anda a treinar a mergulhar no gelo, eu vou mergulhar, mas não aguentas muito tempo, porque entras em hipotermia. Tens que pôr um fato forte. Mergulha no gelo com o fato forte, tens que pôr um barrete, não é? Para conseguires lidar, até podes pôr um escafandro. E se queres ir estudar as camadas todas do inconsciente daquele iceberg, ou seja, ir ao fundo do iceberg, até ao fundo do mar, tu não vais poder fazer isto nem sequer com um escafandro, vais ter que ir num submarino. Num submarino o que é que acontece? Tu estás sentada confortavelmente e não sentes. Ou seja, estás a ver aquelas dores, estás a ver as camadas todas de inconsciente, umas atrás umas por baixo umas das outras, mas na realidade não está a acontecer nada contigo, porque tu não estás a ser impactada pelo frio, nem pela hipotermia, nem pela descompressão, nem por nada estás dentro de um submarino. Portanto, o tema de fundo em termos terapêuticos é como é que eu consigo ir descongelar toda a parte emocional que nós escolhemos
congelar, e escolhemos porque que congelámos, porque não era compatível com a nossa supervisão, foi demais. Houve algo que a nossa psique não aguentou, não suportou e teve que congelar, teve que fechar. Por isso é que eu costumo dizer que o inconsciente é o grande guardião da nossa luz. Ou seja, o inconsciente é como se fossem dois grandes guardiões num grande portal a tentar que seguram a proteger-nos daquilo que não foi compatível com a nossa supervisão. Ou a proteger a nossa vulnerabilidade também, Exatamente. não é? Proteger a parte mais frágil, a nossa parte mais frágil. Exatamente. Então vamos criando essas camadas e essas barreiras para nos protegermos. Mas eu gostava mesmo que tu explicasse a nível terapêutico como é que funciona esta ferramenta, porque há muitas pessoas que já ouviram falar de constelações familiares, mas ainda não sabem bem o que é. E nós estamos aqui a falar, tu obviamente com conhecimento de causa, eu também com alguma experiência enquanto participante. Gostava mesmo que tu explicasse o que são as constelações familiares na prática. Portanto, as constelações familiares na prática é a oportunidade que eu tenho de reconhecer que os padrões e as limitações da minha própria vida vêm do meu clã familiar. E que se eu recebi a vida da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, etc., e se eles tiveram destinos difíceis, eu não consigo seguir em frente e fazer tábua rasa daquilo que efetivamente me mora biologicamente dentro do meu corpo. Como é que é feito o processo terapêutico e qual é a origem deste processo terapêutico? A origem vem de um alemão chamado Bert Hellinger, com quem eu estudei pessoalmente e com quem eu estive pessoalmente, tive o privilégio de estar com ele várias vezes e tirar mesmo o curso com ele, e que nasce por causa do pós-guerra na Alemanha e por causa de uma grande quantidade de esquizofrénicos que começaram a aparecer depois da guerra. E que ele começou, ele também esteve na guerra, ele foi combatente da guerra e começou a perceber que havia uma dor do inconsciente coletivo do alemão que precisava de ser visto e que precisava de ser olhado. E portanto nasce também da PNL, da análise transacional, das esculturas familiares, do psicodrama de Moreno, portanto de toda a parte terapêutica que vem numa parte já moderna da psicologia junguiana. Eu tenho uma especialização de psicologia junguiana com 2 anos e meio e, portanto, fiz todo este processo, fui estudar a base de tudo. E, portanto, o tema de fundo é: nós estamos todos ligados a um inconsciente coletivo que todos nós partilhamos. No fundo, a base, e o Jung explicou isto muito bem. Todos nós temos várias camadas da nossa psique, até chegarmos a uma camada única da psique da humanidade, onde todos partilhamos os mesmos conteúdos. E esses conteúdos podem ser de acesso a qualquer pessoa. Há pessoas que são mais sensíveis e que acedem mais depressa a esses conteúdos e não necessariamente têm uma estrutura de personalidade que lhes permita suportar o acesso a essa dimensão. E, portanto, a parte das constelações começa quando tu vais ver um determinado padrão e tu percebes, e quando olhas para trás e vês assim, mas a minha mãe vivia a mesma sensação. Então imagina, uma pessoa imagina que vamos fazer um processo de constelações familiares, eu trago-te um dilema ou alguma sensação, um desafio na minha vida, e de que forma é que tu desconstróis isto? O fundamental é perceber qual é a tua sensação. E depois perceber porque a sensação pode estar a ser vivida pela positiva ou pela negativa. O que é que eu quero dizer com isto? Imagina que é uma dificuldade em ter um relacionamento longo. Exatamente. Que é uma coisa que surge muito nas relações que tem a ver com relacionamento. Portanto, pode acontecer que no teu clã familiar ou as mulheres tiveram relacionamentos longos e queriam ter saído e não conseguiram. Ou as mulheres foram abandonadas por homens, ou seja, o trauma familiar pode ter muitas nuances, mas a verdade é que a sensação que ficou e que perdurou no clã é a sensação de falta de espaço ou falta de liberdade para ser ela própria, etc. Então, a sensação, e os budistas explicam isto muito bem, eu juntei uma data de coisas em relação à forma como trabalho. O que conta é a sensação, porque tu podes ter uma mãe que ficou presa num casamento e que nunca conseguiu libertar-se desse casamento e sentiu que não tinha vida própria. E como é que tu descobres isso? Exatamente. Então, o tema é: a pessoa traz a sensação e nós vamos pôr alguém que represente a pessoa. E há alguém que representa a sensação. E agora tu dizes, mas essas pessoas estão treinadas? Não, não estão. Qualquer pessoa tem a capacidade, a sensibilidade e
a presença, a abertura de o fazer. Então, o que vamos ver noutras pessoas o impacto dessa experiência. É como se estivéssemos a fazer alquimia. E tu agora estás a falar das constelações em grupo, não é? Que é aquilo que tu fazes. Eu gostava mesmo de tentar explicar, porque há muitas pessoas que ainda não sabem muito bem o que é o processo de constelações. Agora, hoje em dia já há séries e já dá para investigar mais, não é? Mas na verdade é um processo terapêutico em que há um paciente, depois há outras pessoas ou figuras que podem ser, se fizeres constelações de uma forma individual, que podem ser figuras geométricas ou bonequinhos, ou seja o que for. Eu trabalho individualmente de uma forma muito diferente. Até eu acho que se calhar o melhor é mesmo explicar por aí. Imagina que tu vens a uma consulta individual comigo e tens um determinado tema e identificamos a sensação. Essa é a primeira coisa. E eu vou pôr 4 ou 5 papéis no chão que vão representar o teu clã feminino, a sensação do clã, a dor do clã feminino, tu livre, ou seja, liberta dessa sensação. E vou-te pedir para tu não sabes o que é que estão nos papéis, os papéis estão no chão, vou-te pedir para tu te descalçares e vais-te posicionar em cima de um papel. E o teu corpo vai começar a sentir coisas em cima daquele papel. Como quando chegas a um restaurante e dizes não quero aquela mesa, não me quer sentar naquele sítio, não quero ir por aquela rua, não quer passar ao pé daquele sítio, porque nós sentimos que se calhar não é saudável para nós passar por ali. Portanto, o nosso corpo é uma grande antena parabólica, é uma antena gigantesca que nós precisamos urgentemente de voltar a dignificar e a empoderar da capacidade que o nosso corpo tem de sentir a frequência de vibração dos sítios. Então, tu vais te posicionar em cima do papel e vais começar a dizer: sinto imensa tristeza, tenho vontade de chorar. Então, eu vou escrever tudo o que tu dizes. E depois, quando eu sinto que já está esgotado todas as sensações que tu tiveste daquele papel, vou-te pedir para tu ires para o outro papel que eu pus. Só eu sei o que é que está em cada papel. Então tu vais para o segundo papel, eu faço isto online também, não é? Vais para outro papel e vais começar a dizer: o que é que aconteceu? Sinto-me completamente diferente aqui. Aqui sinto uma alegria, sinto uma esperança, Então vais papel a papel dizer, eu escrevo tudo o que tu dizes. Engraçado, mas então quando tu trabalhas individualmente, trabalhas ao nível do subconsciente, portanto a pessoa não sabe que papel é que está a representar, mas quando trabalhas em grupo, normalmente a pessoa sabe o que é que o papel que está a representar, não Às é? vezes posso trabalhar também com representantes encobertos, depende do dia, depende das circunstâncias. Eu tinha esta curiosidade, porque eu participei numa das tuas constelações em grupo. No entanto, eu tenho também uma terapeuta de constelações com quem trabalho individualmente e trabalhamos muito neste nível do subconsciente, ou seja, eu levo o meu dilema e ela tem uma bolsa com uns bonequinhos, uns bonecos que também são arquétipos, não é? Portanto, tenho a princesa com as asas, tenho os animais, um cavalo, um boi, a enfermeira, ali montes de coisas, e eu vou tirando e vou posicionando na mesa, portanto eles vão tendo uma relação entre eles e eu vou descrevendo quais são as sensações. Exatamente. E ela vai-me propondo: ok, se mudares para ali, o que é que tu sentes? E isto é incrível, porque eu sinto sempre que parece o desfazer de nós. Sim. Parece que as constelações têm a capacidade de desfazer nós, é brutal, que eu não conseguiria desfazer de forma consciente. Isto para mim é o mais impactante nas constelações mesmo. Mas ia-te perguntar isso: qual é a tua abordagem? Porque há outra questão, que é: as pessoas acham que as constelações familiares é para constelar a relação com a mãe, com o pai, não sei o quê. Mas eu houve uma vez que fui fazer, a primeira vez que fui fazer constelações, eu cheguei lá e achava que ia constelar relações. E sabes o que é que eu constelei? O meu projeto. Eu constelei ecológica. Eu estava com questões em relação ao projeto e de pessoas com quem estava a trabalhar e não sei o quê, e que de repente eu cheguei lá e eu desfiz o nó. E eu saí de lá e no mês seguinte tudo começou a andar de uma forma diferente. Porque a constelação vai-te trazer para a superfície questões que estão bloqueadas e que estão a limitar a expressão divina do teu ser. Ou seja, podes constelar empresas, podes constelar projetos, podes constelar saúde, uma doença física, podes constelar família, podes constelar crianças dentro da sala de aula. Tu tens a pedagogia sistémica, o direito sistémico, a educação sistémica, o que é que isso quer dizer? A saúde sistémica. Explica lá. Ou seja, são áreas da sistémica que se foram desenvolvendo, onde houve pessoas que se foram especializando para cada uma das áreas.
No caso da pedagogia sistémica, a professora dentro da sala de aula representa a mãe, a instituição escola representa o pai. Uma criança que está zangada, que não quer ir para a escola, o que ela está a gritar, eu estou com um problema com o meu pai. A matemática e a física representam o pai. O português e a química representam a mãe. Uma criança com problemas de aprendizagem em português está a dizer que há alguma coisa que se passa com o clã feminino desta família. Isto é um mundo. Uau! Isto é um mundo gigante. Então explica lá o que é os problemas com a matemática. Só para... o que é o problema com a matemática? Uau! Bem, isso é incrível. Porque há estas relações todas. Isto é um mundo. Porque há outra coisa que eu acho que é um tema que as constelações trazem muito, que é as questões das hierarquias e das pessoas estarem nos seus lugares. Isso. Queres falar um bocadinho sobre isto? Porque eu sinto que nós muitas vezes ocupamos lugares, mesmo na nossa família, que não são propriamente os nossos lugares, não é? Claro. Imagina. E eu digo da minha experiência, eu sou filha mais nova, no entanto, eu muitas vezes sou colocada no lugar, é-me pedido que seja eu a cuidar de toda a gente. Ou seja, é-me pedido que fala lá tu que esta pessoa está, fala lá tu que tu é que sabes, ou fala eu, não, mas eu sou mais nova, não é o meu lugar. O mais novo, vamos lá ver, há 3 ordens que estão na base do princípio das constelações e é preciso compreender essas ordens do ponto de vista filosófico e interiorizar essas ordens de uma forma inequívoca para nós podermos olhar para o mundo da sistémica e compreender que quando uma destas 3 leis não está em harmonia e equilíbrio, nós vamos ter problemas. Temos problemas que se manifestam de forma muito distinta e criativa, porque a vida é criativa. Então, a primeira é o direito a pertencer. Toda a gente tem o direito a pertencer e todos nós, nas nossas famílias, tivemos pessoas que foram excluídas, dores de pessoas que morreram cedo demais, que doeu demais e que nós não conseguimos olhar, porque efetivamente é olhar para uma grande dor. Então, quando alguém morre, uma criança ou alguém morre, que é muito difícil de olhar, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer este movimento e quando estou a fazer este movimento estou a excluir. Aquilo que eu reprimo transforma-se no meu destino, o que eu resisto persiste, ou seja, vai ter que ampliar para que alguém possa ver. Depois de iniciar a ordem, de iniciar o direito a pertencer, precisamos de ordenar. Ou seja, se eu faço parte de um grupo e eu pertenço a esse grupo, eu ocupo um lugar nesse grupo. Então, primeiro eu incluo e depois eu ordeno. Okay. Então, já que fazes parte do grupo, quando é que entraste? Quem já cá estava antes? Quem não estava antes? No teu caso, que és mais nova, o que é que acontece? Os teus irmãos mais velhos, não sei quantos são, mas os teus irmãos mais velhos já estão cá há mais tempo, então estão a receber amor há mais tempo que tu dos teus pais. Ok? Porque nasceram têm mais anos de vida, portanto estão a receber amor. Não precisas me lembrar disso assim. Não é preciso. Pronto, agora vou para casa a chorar. Estão a receber amor há mais tempo, mas o mais velho só estava a receber sozinho. Recebeu toda a exclusividade de pai e de mãe, mas sozinho. Depois pode nascer o segundo, que já está a repartir com o segundo. Mas como um fluxo de um rio, imagina que o primeiro filho é a primeira aldeia junto à nascente. E o segundo filho é a segunda aldeia. E o rio vai por ali fora. O rio não salta à aldeia a dizer, olha, agora não me apetece esta aldeia, vou para a aldeia seguinte. Então, se na primeira aldeia tiverem a lavar roupa no rio, o teu irmão, que é a segunda aldeia, vai receber água e sabão e água suja. Ou seja, há uma corrente que vai dos teus pais e que vai acumular tudo aquilo que se passa com os teus irmãos anteriores. No teu caso, que és a mais nova, te recebes há menos tempo, porque tens menos idade que eles, mas recebes de mais pessoas. Eles não receberam de tanta gente como tu. Lindo. E então, normalmente, pede-se aos mais novos que façam coisas que são dos mais velhos. Porque como o mais novo recebeu de muita gente, ele precisa de entregar a quantidade de que recebeu. Então muitas vezes são os mais novos que tomam conta dos pais, são os mais novos que fazem coisas que não se entende muito bem, porque o mais velho poderia ser a cabeça de casal ou poderia ser a pessoa, mas não é bem assim, porque o mais novo recebe de muito mais gente. Então normalmente são pessoas mais extrovertidas, mais habituadas. Não, isso não me identifica nada, extrovertida, não. Então, primeiro pertencemos, temos o direito a pertencer, depois precisamos de ordenar. Então vamos lá organizar quem está primeiro e quem está depois. E quem está primeiro tem direito a falar primeiro. Quem vem depois tem que esperar quem veio primeiro fale e lhe dê a palavra. Isto é válido para muita coisa.
Isto também é importante para a vida das constelações familiares neste país, porque as constelações nascem depois, neste contexto, depois da psicologia, não é? Então, tem a ver com a evolução natural da própria terapia e do olhar sobre o ser humano de uma forma muito mais holística, mais abrangente e mais integrativa. Mas na verdade eu acho que isto é uma coisa muito prática, Maria, aquilo que estás a dizer, prático. Porque assim, agora estás a falar das leis. Das leis, não é? Ou seja, incluir, ordenar. Eu estou a pensar, por exemplo, no meu trabalho. Equilibrar é a terceira. Equilibrar é a terceira. Quando eu estou a pensar no meu trabalho, por exemplo, quando eu faço telenovelas, não é? E quando estou a gravar, eu muitas vezes sinto que nós não estamos nos teus lugares. Então o que é que acontece? Um ator, imagina, nós recebemos um texto e o meu trabalho é interpretar da melhor forma as frases, o texto que lá está. Este texto já passou por um escritor, que já passou por um anotador, que já passou pelo realizador, pelo diretor de projeto, pela direção de atores, até chegar ao meu ponto. O que acontece? Eu, enquanto atriz, acaba que os atores muitas vezes têm mais poder do que as pessoas que não são vistas. Então, o texto chega e o ator diz: eu não vou dizer isto. E não vou dizer isto agora não, porque a minha personagem não dizia isto e porque eu estou a montar a minha personagem, mas quer dizer, esta personagem não é só minha, porque também está a ser pensada. E eu digo isto, Maria, eu já fui muito assim, quando fazia novelas e chegava, não, porque a minha personagem não diria isto e vou alterar, sem pensar o impacto que tem, se eu alterar aquela palavra ou aquele dilema no projeto de sentido no projeto todo, o impacto que isto vai ter no projeto todo, que eu às vezes mudo uma palavra, só que os autores que já estão mais à frente a pensar nos episódios mais à frente, já pensaram, de repente vão ter que alterar as coisas todas porque... Pronto, e isto eu às vezes penso, quando estou a gravar novela, que a hierarquia às vezes não está bem definida, sabes? Que eu às vezes estou a gravar e penso assim, ok, mas quem é que... Há neste momento na sociedade um problema gravíssimo de hierarquia, que começa dentro de casa, dentro das famílias. Porque os pais não têm tempo para os filhos e como não têm tempo para os filhos, põem os filhos no centro da relação. E isso é muito grave. Do ponto de vista, estamos a criar crianças narcísicas. O que é que eu quero dizer com isto? Primeiro está a mulher e está o homem e o desenvolvimento pessoal de cada um. Depois está a relação, que é o ponto 2. O ponto 2 gera o ponto 3, que é a criança. Então a criança está em terceiro lugar, não está em primeiro. E nós temos tendência, pelo menos muita gente tem tendência, para pôr os filhos no centro. Nós estamos a criar, não estamos a ensinar a criança a respeitar a hierarquia, a perceber qual é o seu lugar, nem a criança tem sequer maturidade para tomar determinadas decisões. No meu tempo, os meus pais não lhes passava pela cabeça perguntar-me onde é que eu queria jantar e onde é que eu queria passar férias. Era o que mais faltava. Eu ia para onde eles iam. E hoje em dia os pais fazem tudo em função dos filhos. Isto é gravíssimo do ponto de vista sistémico. Portanto, primeiro eu pertenço, depois eu ordeno e depois eu equilibro. Isto tudo tem que pertencer a quê? Ao projeto de sentido, ou seja, àquilo que foi idealizado e projetado, que fez nascer o projeto. Quando tu começas, o projeto tem um sentido e tem um propósito e ele pode ganhar vida e de facto a vida é criativa e vai dando vida às coisas e até ele pode ser levado para um outro projeto e um novo projeto ou uma nova personagem que está a nascer, mas que é preciso de ir buscar o fio condutor e todos nós temos um projeto de sentido de nascença. A tua mãe e o teu pai sonharam ter um filho ou não sonharam ter um filho e tu entraste pela janela ou pela chaminé porque não foste planeada mas depois foste desejada ou porque não foste planeada. Eu vi uma cegonha, pelo menos foi o que me disseram. Ou seja, todos nós nascemos de um projeto, ou fomos planeados e desejados, ou não fomos planeados e fomos desejados, ou não fomos planeados, não fomos desejados, mas mesmo assim a mãe aceitou o projeto e aceitou abraçar o projeto. Então, todo este processo vai marcar a nossa alma. Eu uma vez tive um insight, estava num retiro e comecei assim a olhar em volta e tive um insight. Eu já disse isto aqui no podcast, mas vou voltar a dizer porque acho que tem tudo a ver com isto, que é: nós somos resultado e somos filhos de gerações e gerações de dor, não é? E tu falas muito disto, tu trazes muito também a dor, os traumas de guerra que nós temos e tudo isso, mas nós também somos resultado e filhos de gerações e gerações de amor e de esperança. Em algum momento houve amor e esperança e quando tu olhas para as coisas desta forma
é super bonito, não é? Para já acho que nos tira de um lugar de vitimização, não é? Porque quando nós ficamos só a focar-nos de ai não, porque eu sou o resultado de gerações de dor. Então imagina eu, não é? O meu pai nasceu em 1938 na Alemanha, portanto eu tenho mesmo uma memória de guerra muito presente nos meus genes, não é? Na minha família. Mas também penso assim, fogo, mas eu também fico a pensar no amor que a minha avó tinha pelo meu pai, que era o mais novo de 7 irmãos, pelos irmãos mais velhos do meu pai que lutaram na guerra, e essa dualidade, não é? Entre o amor e a dor. Que nos trouxe até onde estamos hoje, acho que é mesmo importante de porque observar. Nós estamos a falar na repetição de amor com dor. E aquilo que a constelação faz e que a consciência sistémica nos oferece é a possibilidade de transformar amor com dor em amor com consciência. E quando tu transformas amor com dor em amor com consciência, tu consegues ressignificar e aumentar a vibração. Consciência só não cura. Amor só também não cura, porque tens amor com dor que repete padrões. Mas quando tu consegues juntar consciência com amor, tu dás um salto quântico. E aprendes a amar a parte de ti que viveu dessa forma, não é? Então há aqui 2 ou 3 pontos que eu acho que são muito importantes para as pessoas entenderem as constelações, as leis, já falámos delas. A terceira é equilibrar, ou seja, a troca entre o equilíbrio entre dar e receber. A Terra passa o tempo a fazer isto. A Terra, a natureza faz isto o tempo todo. Se tu cortas um ramo de uma árvore, a árvore vai crescer mais numa determinada altura, mas se tu cortas uma raiz da árvore, a árvore morre. Portanto, nós não temos como cortar a raiz, não temos como ignorar de onde vimos e para onde vamos. Podemos podar, podemos resolver na superfície, mas no que está debaixo de terra tu não podes cortar, porque se tu cortas e podas uma raiz, a árvore é comprometida. Isto é muito importante as pessoas perceberem. E nós identificamos muito com o que está visível e esquecemos de olhar para o que é invisível, ou seja, para a base das raízes, que são na verdade o que sustenta a dimensão da tua árvore. E quanto maior forem as raízes e mais capazes as raízes estiverem, maior e para mais longe e mais alta a tua árvore vai crescer. Ai, que bonito, Maria. Portanto, isto é fundamental. Nós somos árvores e as árvores fazem fotossíntese e oferecem o oxigênio à terra neste equilíbrio entre dar e receber, entre receber e dar. E o ser humano precisa de despertar para a dimensão de consciência e de luz crística, ou seja, de luz que nós temos, porque nós temos que começar a entregar à Terra o nosso melhor, em vez de sugar a Terra e dar cabo da Terra da forma como nós temos vindo a fazer. Que somos o único ser vivo em cima da Terra que destrói a sua própria casa, não é? Então, há aqui 2 ou 3 pontos que eu acho que são importantes, que têm a ver com o que tu trazes de gerações passadas, acaba por ser o que vai restringir a tua natureza divina. Ou seja, como é que eu posso construir felicidade em cima da infelicidade de outros seres vivos? Quando esses outros seres vivos deram uma vida ainda por cima. Se tens uma amiga que está triste, tu vais visitá-la e vais restringir a alegria com que tu estás super contente naquele dia, porque é chato chegar ao pé dela e estás bem disposta. É por uma questão de empatia. Exatamente, também, não é? Para gerar empatia. Pronto, agora imagina o que nós fazemos a quem nos dá a vida. Se estas pessoas todas sofreram tanto, como é que eu vou abraçar a abundância, os projetos que eu quero, ter uma vida nova e leve, se eu sou feita da massa-mãe das pessoas que tiveram isto? Então nós temos que olhar para aqui e fazer uma cerimónia de transformação para assumirmos e abraçarmos de uma vez por todas o nosso próprio projeto espiritual. Caso contrário, nós estamos o tempo todo a fazer a repetir os padrões de quem nos deu a vida. E as constelações é uma ferramenta incrível para conseguirmos ganhar consciência e quebrar esses padrões. Maria, estamos mesmo aqui a chegar ao fim, mas eu vou-te pedir que respondas muito rapidamente, porque eu prometi no início que nós íamos falar sobre isto. Estivemos no Spiritual Summit e tu fizeste tiveste um ato incrível que pediste a todos os homens que estavam presentes no evento para irem para cima do palco e fizeste ali um processo de cura entre as mulheres que estavam a assistir e os homens que estavam no palco. Para já foi incrível a quantidade de homens que estavam em cima daquele palco. Nós pensamos que a espiritualidade é uma coisa só para mulheres e não é. Eu gostava vou-te pedir, é um desafio que me respondesses numa frase. O que é que tu achas que é a maior dor do homem? O homem sofre em silêncio. O homem não partilha a sua dor com a sua mulher. O homem está à espera de que a mulher partilhe a sua dor com ele, mas ele sofre em silêncio porque ele não quer carregar na mulher, ele quer ser um provedor. Isto é dos genes dos homens.
E, portanto, o sagrado feminino começa nos homens e o sagrado masculino começa nas mulheres. Ou seja, a mulher dar espaço ao homem para encontrar este lugar de provedor também e ela também ficar no lugar de receber isso. E as mulheres compreenderem que a dor dos homens consegue ser maior que a nossa, porque quem esteve na guerra foram eles, não fomos nós. Nós só ficámos à espera. Ai, obrigada, Maria. Pronto, conseguiste responder de uma forma muito concisa, estou muito contente. Olha, estamos mesmo a chegar ao fim, vou acabar com a pergunta de sempre. Eu ficava aqui horas a conversar contigo, porque há tantos assuntos importantes de se abordar neste tema da consciência sistémica. Mas vou acabar com a pergunta de sempre, que é: qual é a tua ecológica de vida? Olha, coerência, honestidade, verdade, que eu consiga praticar no meu dia-a-dia tudo aquilo que eu digo às pessoas e que ensino às pessoas nos meus cursos. Esse é o meu propósito. Ainda não o consigo fazer, mas para lá caminho, todos os dias um bocadinho, e portanto entrar em paz no meu próprio mundo. Obrigada, Maria. Obrigada pelo teu contributo também à paz no mundo, com o teu trabalho. E assim chegamos ao fim de mais um episódio profundamente enriquecedor do podcast Ecológica. Nos próximos episódios continuaremos a desvendar mais mistérios da vida com mais convidados inspiradores. Obrigada e até para a semana.